Jesus. Vamos orar, apresentar Ele nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez entramos em oração, Senhor. E dessa vez, ó Pai, é para apresentar o Teu servo, ó Deus. Que nesta noite ele está com a responsabilidade de trazer a sua palavra para o coração da igreja, Senhor. Usa ele na direção do Teu Espírito Santo, como o Senhor sempre tem usado, Senhor. Fala conosco, prepara o nosso coração para ouvir a sua voz. E assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Receber o servo de Deus, que as palmas é para Jesus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tome o vosso assento. Sei que os irmãos estão cansados. Abra a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, o capítulo número 4. O versículo, iremos ler a partir do versículo número 14, irei ler até o versículo número 19. Todos acharam? Diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, eu não estava escalado para pregar. Acho que alguns irmãos até podem ter achado estranho, mas o irmão Fabiano que vai pregar hoje. O presbítero Éder me ligou esses dias, perguntando se eu poderia estar aqui. Houve um imprevisto com o nosso presbítero irmão Adinon, e ele não foi possível. E eu disse: nós estamos aí para servir mesmo, tá bom, meu irmão? Se precisar. E Deus sabe de todas as coisas. E aqui nós estamos para juntos nós adorarmos e bendizermos a esse Jesus. A esse Jesus maravilhoso que morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos hoje, pela misericórdia dele, estar aqui nesta noite para o adorar, para bendizer o seu santo e poderoso nome. Meus queridos irmãos, nós bem sabemos que Jesus Cristo, a Bíblia, ela vai falar que por onde Jesus passava, algo de extraordinário tinha que acontecer. Nunca Jesus passou por um determinado lugar para que coisas incríveis, para que coisas miraculosas não acontecessem. Por onde Jesus passava, algo diferente acontecia. Jesus, ele estava passando por muitos lugares no período em que ele passou aqui nesta terra, curando os enfermos, libertando os cativos, os oprimidos, dando vista aos cegos, e libertando as pessoas, expulsando os demônios. Quando nós olhamos para o capítulo de número 4 do Evangelho escrito por Lucas, no versículo de número 1, nós vamos ver que Jesus, no capítulo de número 3, Jesus ele vai ser batizado por João, e logo em seguida
Jesus Cristo, ele vai ser levado ao deserto e ali ele passa 40 dias jejuando. E após aquele jejum, a Bíblia vai dizer que aparece Satanás para tentar o Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer também que Satanás, ele não poupou esforço para tentar induzir a Jesus. Agora você imagine o quanto ele tem tentado contra a minha vida, contra a sua vida, para te destruir. Mas saiba de uma coisa, assim como Jesus venceu Satanás lá no deserto, nós também venceremos, porque nós estamos firmados nele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se ele venceu, nós também venceremos, porque nós somos escolhidos, aleluia, nós somos noiva eleita do Senhor Jesus. Então, Satanás, ele vai tentar de todas as formas nos derrubar, nos destruir, assim como ele fez com Jesus. Nem Jesus não escapou dele. A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e ele aproveitou aquela oportunidade e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Veja a astúcia dele. Ele sabia que Jesus estava com fome. Ele sabia que Jesus estava ali precisando de alimento. E ele lançou a seta certinha, ele vai cair. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E ele não desistiu. Ele levou Jesus e mostrou toda a grandeza do universo. E ele disse: olha, Jesus, se tu se prostrares e me adorares, eu vou te dar tudo isso aqui, porque a mim me foi dado e eu dou a quem eu quero. Jesus disse: afasta de mim, ó Satanás, porque está escrito: só adorarás ao Senhor teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele não desiste. Ele leva Jesus para o pináculo do templo e ele usa a Bíblia, irmãos. Todas as vezes, as 3 vezes, ele estava usando a Bíblia. Ele leva Jesus agora para o pináculo do templo e diz assim: olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: dará ordem aos teus anjos, e tu não tropeçarás em nenhuma pedra. Aí Jesus responde com a Bíblia também dizendo: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí a Bíblia diz que ele se retirou de Jesus. Aí agora Jesus chega ali no capítulo de número 4, no versículo de número 14, Jesus, ele vai ali cheio do Espírito Santo. Ele entra em uma sinagoga. E é interessante, meus queridos irmãos, que quando Jesus chega naquela sinagoga, ele entra e é dado o livro para ele ler. Mas se nós observarmos, não era qualquer um que tinha o direito de ler aquele livro diante da sinagoga. Para ler aquele livro, a pessoa precisava conhecer, ter domínio da palavra, conhecer as escrituras, ou seja, precisava ser um mestre. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver aqueles leprosos chegando diante de Jesus e dizendo: ó mestre, tenha misericórdia de nós. Quando uma pessoa, ela chamava o outro naquela época de mestre, era porque ele já tinha ouvido pelo menos 3 sermões daquela pessoa. Ou seja, aqueles leprosos já estavam acompanhando Jesus e eles estavam vendo Jesus falar das boas novas de salvação. E quando eles chegam, eles dizem: Jesus, ó mestre, tenha misericórdia de nós. E quando Jesus chega ali diante da sinagoga, ele como mestre, conhecedor da palavra, porque, meus queridos irmãos, o que nós temos visto hoje de pessoas despreparadas, querendo pregar o evangelho na internet, querendo usar os púlpitos da igreja, é uma calamidade,
Mas Jesus Cristo, ele estava preparado. Quando ele chega diante da sinagoga, é dado o livro para ele. E aqui no capítulo de número 4 e no versículo de número 18, Jesus Cristo abre o livro, o rolo, a palavra de Deus. E ele diz o que está escrito lá no capítulo de número 61 do profeta messiânico, do profeta Isaías, dizendo assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo, ele estava dizendo: o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Aquilo que o profeta falou há muitos anos atrás, Jesus Cristo agora estava lá na sinagoga, perante aqueles doutores, perante aqueles homens, aqueles escribas, fariseus, conhecedores da lei. Agora Jesus estava lendo o livro, a profecia que o profeta messiânico já tinha profetizado a respeito dele. E agora Jesus estava dizendo, lendo para ele: o Espírito do Senhor é sobre mim. Para quê, irmão Fabiano? Para libertar, para curar, para dar vista. E a vista aqui, meus queridos irmãos, não é só a vista física não. Porque tem muitos que estão dentro da igreja e estão cegos. Mas o que é isso, irmão Fabiano? É verdade. Geazi, ele estava ao lado do profeta Eliseu e ele era cego espiritual. A Bíblia diz que quando o profeta Eliseu, ele revelou aquilo que o rei da Síria estava tramando contra Israel, o profeta Eliseu, ele começa a falar para o rei de Israel, dizendo: olha, não vá por aqui, porque ali está o exército da Síria. Se vocês forem por aqui, vocês vão ser derrotados. Aí Eliseu estava lá na cidade, o rei se enfurece e manda um exército lá. Quando chega ali o exército, a Bíblia diz que Geazi abre a porta e olha o exército e diz: ai, meu Senhor. Ele estava cego espiritualmente. Por quê, irmão Fabiano? Porque o profeta Eliseu, a Bíblia vai dizer que ele faz uma oração para Deus, dizendo: Deus, abra os olhos deste moço. Mas como é abrir o olho, se ele já enxergava? Ele enxergou o exército. Eliseu estava falando dos olhos espirituais. Eu quero profetizar nesta noite: o Senhor vai abrir os teus olhos espirituais, para que você possa ver e tomar as atitudes certas na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Nós precisamos pedir para que Deus venha abrir os nossos olhos espirituais. Ló estava do lado de Abraão, mas só quem tinha visão espiritual era Abraão. Porque quando os pastores começam a brigar de Ló e de Abraão, a Bíblia diz que Abraão, ele diz assim: olha, meu sobrinho, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. E se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Porque quem me fez a promessa é fiel para cumprir ela na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que Ló, ele regala os olhos carnais, e olha para Campinas do Jordão e vê tudo verdinho. Tudo verdinho, olhando com os olhos carnais. Aí Abraão disse assim, ele disse assim para Abraão: meu tio, eu vou é para acolá. Aí Abraão disse: pois vai, porque eu vou para onde o Senhor me mandar. E Deus disse: olha, meu filho, agora levanta os teus olhos. Levanta os teus olhos espirituais, porque aonde tu pôr a planta do teu pé será abençoado. Levante os teus olhos espirituais e veja as estrelas do céu. Abra os teus olhos espirituais e veja a areia do mar, porque assim como as estrelas do céu, assim como a areia do mar, eu vou fazer a tua descendência, porque você está olhando com um olhar espiritual. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Jesus Cristo, ele veio a pregoar liberdade aos cativos,
a dar vista aos cegos, vista física e vista espiritual, a pôr em liberdade os oprimidos. Naquela época muitos eram oprimidos, presos, aqui em algumas versões diz presos. Naquela época muitas pessoas eram presos injustamente pelo Império Romano. E Jesus Cristo estava dizendo: eu vim dar liberdade a este povo. Eu vim também anunciar o quê? No versículo número 19, o ano aceitável do Senhor. E que ano aceitável é esse, irmão Fabiano? Quando Jesus estava falando desse ano aceitável, é o jubileu. Por quê? Porque os fariseus, eles viviam na lei. Muitos judeus, eles ainda vivem. E tem muitos aí também querendo viver sobre a tutela da lei. E ninguém conseguiu cumprir a lei 100%. Ninguém. Nem o maior rabino não conseguiu e nem vai conseguir. Só quem conseguiu foi Jesus Cristo. Ele diz: eu não vim para eliminar a lei, mas eu vim para que a lei fosse cumprida. Bendito seja o nome do Senhor. Tem muitos, esse jubileu, esse ano aceitável, ele era 7 dias, que significa o sabate. Veja bem como é difícil guardar essa lei, irmãos. Tem uns que quer guardar só os 7 dias. Mas não é só os 7 dias. Existe 7 anos. Você guarda 7 dias, guarda 7 anos, e durante 49 anos, no ano de número 50, aí chama-se o ano aceitável do seu jubileu de ouro. Todas as pessoas endividadas. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada no comecinho, nós vamos ver Moisés levando o povo morre tudo por desobediência, agora entra um novo povo na terra prometida, aí ali começa-se o primeiro ano aceitável, o jubileu, aí as terras foram divididas, aí os povos começaram a se endividarem, os irmãos iam vendendo as suas propriedades, um pedacinho. Olha, eu tenho esse pedacinho aqui, eu vou vender para você. Eu tenho isso aqui, eu vou vender. Até ser escravo. Eles vendiam tudo. O mau administrador vendia tudo. Vendia ele, vendia os filhos, vendia a mulher. Aí agora tinha que esperar 50 anos. Aí Jesus Cristo, ele chega e diz: não precisa mais esperar 50 anos, porque eu estou aqui, aleluia, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Basta me aceitar como Senhor e Salvador das vossas vidas, porque a vossa vida será mudada, será transformada, porque eu vim dar vista aos cegos, eu vim tirar o cativo lá da prisão, aleluia, eu vim libertar o oprimido, eu vim, aleluia, curar o surdo mudo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Foi para isso que Jesus Cristo veio, e foi para isso que Ele nos escolheu. Foi para isso, para que você busque a presença do Espírito Santo e você saia anunciando as novas de salvação, aleluia, orando pelos oprimidos. Quantas pessoas, meus queridos irmãos, não estão vivendo aí na sarjeta, estão vivendo na masmorra, drogados. Você anda por essas ruas aí de Nova York, é uma tristeza. Eu já fui ali na Cracolândia, em São Paulo. Se você olhar para aquele povo, é um bando de moribundos andando em pé. É uma tristeza. Aí vem uma pergunta para mim e para você: o que nós estamos fazendo? Nós estamos dedicando a nossa vida só para nós mesmos? Estamos querendo a salvação só para nós? E muitos que colocaram o seu Isaac e passa dias e mais dias sem pisar o pé nem na igreja, achando que é um super-homem. É não, irmãos. É princípio. Isso é princípio de frieza espiritual. Quem não congrega está frio espiritualmente. Essa é a realidade, é a verdade. Porque não existe ninguém que consiga ficar em pé se não estiver na congregação dos santos, adorando
mas eu posso ser crente em casa. Pode não. Pode não. Porque a Bíblia lá em Hebreus diz que nós não podemos perder o costume de quê? De congregarmos, de estarmos com Jesus, de estarmos na sinagoga, de estarmos aqui no templo, adorando, buscando a Ele. Tem pessoas que dizem, mas é muito culto, não precisa vir tudo não. Mas tem gente que não vem de jeito nenhum, irmãos. De jeito nenhum não vem. Aí Jesus está dizendo aqui, eu vim para libertar. É libertar disso aí, dessas prisões. Tem pessoas presas, estão achando que estão libertas, mas estão presas. E precisa dar lugar para Jesus libertá-las. Porque o Espírito Santo de Deus, Jesus, ele não é atrevido, não. Ele não entra metendo o pé, não. Ele bate, ele está batendo na porta do coração de muitos, dizendo, ei, eu quero te libertar. Eu quero te curar deste vício, eu quero te dar força, eu quero te dar ânimo, mas para que eu possa fazer isso, você precisa abrir a porta do teu coração, para que eu possa entrar, porque eu não sou atrevido, eu estou batendo, você está escutando, eu estou batendo, abra a porta meu filho, abra a porta minha filha, porque eu preciso entrar para fazer morada neste coração, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Oh, aleluia! Jesus Cristo, ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, irmãos. Mas tem muitos vivendo uma vida triste, amargurada. Que o Senhor Jesus, ele olhe para nós com um olhar de misericórdia e ele repreenda toda tristeza que está querendo fazer morada nos nossos corações, que nesta noite o Espírito Santo do Senhor, aleluia, ele ache morada, ele ache guarida no meu e no teu coração, para que nós possamos ter ânimo, para que nós possamos ter força, para vencer as adversidades desta vida. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Oh glória, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar. A missão é da igreja, evangelizar quem? Os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos. Tem gente que tem um medo tão grande de fazer isso aqui, que ele passa 10, 5, 10, 15, 20 anos, às vezes sendo empregado de um patrão, e o patrão não sabe nem que ele é crente. Tem muitos, irmãos. Tem. Aí quando a pessoa morre, aí vai lá, o sangue dele vai ser cobrado. A Bíblia diz que é cobrado de mim e de você. Se nós temos a oportunidade, não falamos, o sangue vai ser cobrado de nós. A pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. E encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. A oportunidade era dada para o mestre. O mestre é quem ensina. Jesus leu. Aí Jesus, ele vai dizer, então começou a dizer-lhe, hoje se cumpriu. Se cumpriu o quê? Esta escritura em vossos ouvidos. Jesus abre o livro, ele lê o livro, a profecia do profeta Isaías. Agora eles estavam esperando, porque o mestre, ele tinha que ler, ele tinha que explicar. Aí eles estavam ali esperando a explicação. Vamos ver o que o filho de José vai dizer. Aí Jesus disse, hoje se cumpre esta profecia, esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Não é este o filho do carpinteiro? Como que ele é usado desta forma? Aí Jesus diz, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam. E ele lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faz também aqui na tua própria pátria tudo o que ouvimos
ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E também muitos leprosos haviam em Jerusalém, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Eles não esperavam aquela atitude de Jesus. Como que esse filho de José está falando isso? Aí Jesus diz: olha, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. E quando Jesus começa a questionar eles, a questionar os fariseus, ele é expulso. Ele foi expulso por pregar a verdade, irmãos. Quando nós pregamos a verdade, a palavra de Deus na sua essência, nós não somos muitos recebidos, não. Por que o mundo não aceita a igreja? Se você está vendo igrejas aí sendo aceitas pelo mundo, é porque ela está ficando ali igual uma bola, rolando para todo lado. O mundo está chutando ela para todo lado. Porque nós nunca vamos ser aceitos pelo mundo. Por quê? Porque nós confrontamos o mundo. Nós confrontamos o mundo. Jesus, quando ele veio, ele confrontou as coisas erradas. A igreja está para anunciar as boas novas de salvação. Dizer para o povo: olhe, se você está fumando é pecado. Se você está se prostituindo é pecado. Nós confrontamos estas coisas. A igreja confronta isso. Por isso que nós não somos bem aceitos. Aí muitos estão querendo multidões. Aí estão deixando a verdadeira essência. Aí está virando bagunça, irmãos. Porque Jesus Cristo não foi, nem Jesus não foi aceito, quanto mais nós. Se Jesus, o mestre dos mestres, foi aceito, imagine eu e você pregando a palavra. Mas a palavra, ela precisa ser pregada na sua essência. Nós precisamos dizer para o pecador: olha, é pecado, você precisa se arrepender. Jesus veio morrer na cruz do Calvário para te tirar desse lamaçal, desse charco de lodo, desse pecado, dessa imundícia, dessa prostituição, desse vício. É só Ele que pode libertar. Nós confrontamos estas coisas. Jesus veio para isso e nos deu autoridade para isso. Fique de pé para nós orarmos.